da nacionalidade portuguesa por tempo de residência. E sim, a lei já foi aprovada, já foi divulgada e já está em vigor. E hoje eu vou te falar exatamente como estão as novas regras de acordo com a nova lei de nacionalidade portuguesa. Vou te falar se tem alguma opção para se resolver essa situação e já vou avisando de antemão que sim, tem, até porque o foco desse canal é resolver problema, porque se não for para solucionar um problema, eu nem venho aqui, tá? Você sabe que a tia Mila é a resolutora de problemas, nem... E hoje é esse problema que a gente vai resolver. Só que assim, um ponto que eu quero deixar logo de cara no início desse vídeo é que esse vídeo não tem script. Normalmente os meus vídeos já tem um script, que é uma tabelinha ali, meio dos assuntos que eu vou pré-informar naquele conteúdo. Hoje não, eu só vim da escola, tô aqui ó, com a mochilinha da minha escola e vim aqui conversar com vocês porque é um assunto muito importante e tem muitas pessoas que estão falando, né, com essa nova mudança da lei da nacionalidade. Foram pegas muitas pessoas de surpresa, inclusive investidores que aplicaram o Visa Gold, que eram mais de 500, é um investimento de mais de 500 mil euros em Portugal. E eles aplicavam esse visto, o Visa Gold, com investimento de 500 mil euros em Portugal, e injetava essa grana toda justamente porque o governo prometeu que no final de 5 anos eles teriam a nacionalidade portuguesa. Que não é o que está acontecendo. Botei o microfone aqui que tá muito barulho no fundo e eu não sei como é que vai estar a voz, né? Então vou botar aqui perto pra gente conversando assim. Eu tô conversando verde. Mas vamos lá. O que é que eu tô falando se você tá sendo pego de surpresa e não sabe o que é que eu tô dizendo? A lei da nacionalidade portuguesa. Antes da alteração, como era o processo? Você chegava aqui em Portugal, você conseguia, né, sua autorização de residência e no momento que você estivesse legal no país, contava-se 5 anos, se você não cometesse nenhum crime, pagasse seus impostos, não tivesse devendo o governo, ou seja, tinham sim pré-requisitos bem rígidos. Então no final desses 5 anos, você poderia solicitar a sua nacionalidade portuguesa por tempo de residência. E isso valia para todas as nacionalidades, independente de você ser brasileiro, angolano, moçambicano, ou se você fosse indiano, se você fosse chinês, enfim, valia para todo mundo. Entrou em Portugal, ficou 5 anos legal, não cometeu nenhum crime, não tá devendo nada pro governo, você poderia solicitar sua nacionalidade e você conseguia tranquilamente seu passaporte vermelho. Só que essas regras alteraram e esse é o problema, porque muitas pessoas também utilizavam esse período de 5 anos para conseguir a nacionalidade e alçar voos maiores. O que seria alçar esses voos maiores? A gente sabe que Portugal não tem um dos melhores salários da Europa. Existem países com salários muito maiores. Por exemplo, eu tô agora aqui nesse momento na Inglaterra, por isso que o cenário é diferente, as casas são diferentes, etc. E a gente sabe, por exemplo, que na Inglaterra o salário é bem maior, sem falar que aqui é Libra. E Libra é uma moeda mais valorizada também. E não para na Inglaterra. Luxemburgo, que é o maior salário aqui da Europa, né? Tem Alemanha, França, muitas pessoas iam para França, iam para Bélgica. E assim que conseguia essa nacionalidade, ia para melhores condições de vida, que até mesmo que o próprio português faz. Só que como é que vai ser essa alteração? Que na verdade, como vai ser não, né? Como já está essa alteração, porque a lei já foi aprovada no parlamento, a lei já foi assinada pelo presidente e a lei já foi publicada. Então, ela já está em vigor desde uns 2, 3 dias atrás. O que eu tô fazendo aqui é te atualizar para você ficar consciente e não ser pego de surpresa. Mas vamos lá. Você é cidadão de algum país membro da CPLP, que é esse CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Então, se você é cidadão de algum país que pertence à CPLP, agora para você conseguir a nacionalidade portuguesa por tempo de residência, você precisa residir 7 anos em Portugal assim que a sua autorização de residência é aprovada. Isso é um ponto muito importante a gente falar, que é um pequeno detalhe que poucas pessoas falam e é bom a gente se atentar. A lei antiga era assim que você estivesse legal no país. Então, era muito ambíguo. Então, tipo, não era assim que você tivesse autorização de residência. Era assim que você estivesse legal no país, contava-se 5 anos. No momento que, por exemplo, você desse entrada na manifestação de interesse, você estava legal no país. Você não estava legal. Porque você não era, tipo, um turista que não tinha documentos. Você já tinha os documentos. Já tinha NIF, NIS, uma manifestação falando que você queria residir. Então, contava-se. Você conseguia, por exemplo, entrar com ação judicial e contar o tempo de manifestação de interesse. Só que agora eles mudaram a lei e colocaram essa entrelinha, que é bem importante você ter consciência dela, né? O tempo começa a contar assim que a sua residência é aprovada. Não é no momento que você manda a solicitação da sua autorização de residência. Não. Não é quando você vai na AIMA entregar os seus documentos. Não. Você só vai poder contar assim que você tiver uma positiva da AIMA, né? Que hoje é a AIMA, a gente não sabe no futuro se vai ser outro órgão, no passado quando vier o CEF, mas enfim, vamos botar assim que é o órgão responsável por regulamentar o imigrante. E esse vídeo, né, fica aí para os outros meses ou os outros anos se mudar o nome do órgão, mas vamos lá. Então, ou seja, agora, para você conseguir a nacionalidade portuguesa por tempo de residência, ou seja, o seu tão sonhado passaporte vermelho, você precisa ter 7 anos legais em Portugal, contando a partir do momento da aprovação da sua autorização de residência. Lembrando que da mesma forma, para você ter a aprovação dessa nacionalidade, você não pode ter cometido nenhum tipo de crime durante esse período de
7 anos. Então, se você cometeu qualquer tipo de crime, ai, Mila, mas foi infração pequena, tá contando. Ai, Mila, mas eu fiquei 3 anos preso e eu não devo mais nada, tá contando, ok? Então, se você passou por algum tipo de processo criminal, não adianta solicitar sua nacionalidade, mesmo tendo 7 anos legais no país, porque ela não vai ser aprovada, ela não vai ser atribuída pra ti, ok? Isso lembrando que é pra países membros falantes da língua portuguesa. Mas vamos lá, vamos supor que você não seja país membro da língua portuguesa. Inclusive, eu vou deixar a opção de legenda em inglês e em indiano aqui desse vídeo para ajudar outras nacionalidades também, porque a tia Mila é isso, é diversidade, é pluralidade, é sem preconceito. Então a gente tem que ajudar, não é só brasileiro. Então se a gente puder, porque querendo ou não, gente, o indiano, o nepalês, o chinês, todo mundo contribui para a segurança social e a gente, nós brasileiros, não temos nada de superior às outras nacionalidades. A verdade é essa, tá todo mundo aqui lutando pelo mesmo objetivo. E se você não for membro de um país falante da língua portuguesa, se o seu país não for membro do CPLP, aí a regra fica muito mais apertada. Porque o tempo de residência muda de 5 para 10 anos a partir do momento que você recebe a aprovação da sua autorização de residência. Ou seja, você não tem que residir mais 5 anos legais em Portugal. Agora são 10 anos residindo de forma legal em Portugal, sem cometer crime, sem dever ao governo, para você solicitar a sua nacionalidade portuguesa por tempo de residência e conseguir esse seu tão sonhado passaporte vermelho. Só que atenção, que também é um ponto que eu acho que é importante a gente dizer aqui nesse vídeo. No momento que você solicita, você não tem aprovação em 1 ou 2 ou 3 meses. Atualmente, em 2026, o tempo, a duração dessa nacionalidade sair tá sendo de 1 ano e meio, 2. É, exatamente. Porque eu acho que até mesmo os portugueses pensam, você vai solicitar a sua nacionalidade, eu acho que eles pensam que é que nem o IRN, né? Que eles vão lá, pedem o cartão cidadão, em 10 dias chega o cartão. Não é assim pra gente não. Ou que nem o passaporte deles, que eles vão lá no registros, pedem o passaporte dele e em 7 dias tá com o passaporte na mão. Amigo, pra nós imigrantes, não funciona assim não. Mas hoje, você solicita e não chega em 2, 3 meses. Não é 2, 3 meses que você tem aprovação e eles mandam pra tua casa, não. Normalmente, hoje, o período tá de 1 ano e meio, 2 anos. Então vamos lá, a gente conta mais ou menos, se você não for membro, né, de um país falante da língua portuguesa, 12 anos morando em Portugal pra você conseguir a nacionalidade. Se você for brasileiro, se você for angolano, 7 anos mais ou menos pra você conseguir a sua nacionalidade. Só que você tem como cortar isso aí, você tem como cortar pelo menos uns 3 aninhos disso aí. Aí... Entendeu? Porque existe algo também que eu acho importante a ser dito, que é a autorização de residência definitiva. Grava esse nome. Quando você solicita a sua autorização de residência, ela vem com validade de 2 anos, ok? Então ela é uma autorização de residência que vai se renovando de 2 em 2 anos. Como se chama a nomenclatura, né? Trazendo aí pra parte legal, é uma autorização de residência temporária. É o nome dado para essa autorização de residência. Só que, pela lei portuguesa, se você residir 5 anos legais em Portugal, não cometer crime e não dever para o governo, você pode solicitar sua autorização de residência definitiva. E aí, se você tem uma autorização de residência definitiva já ali junto com o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres, que você pode solicitar desde a sua primeira autorização de residência. Então, assim que você pega a autorização de residência temporária, eu já dou um conselho para ti. Solicite de imediato. Pegou hoje a autorização de residência temporária. Solicite seu Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres. Se você quer um vídeo aqui só ensinando sobre o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres, comenta. Se 500 comentários só pedindo isso, eu venho aqui e ensino pra você, beleza? Então comenta, pede pro amigo comentar, pede pro tio, pro vizinho, pro não sei o que comentar, que eu venho aqui e ensino pra você, que aí você não precisa pagar 500, 600 euros pra um advogado fazer pra você, porque você vai aprender a como fazer o processo sozinho. Inclusive, eu tenho direito ao Estatuto de Igualdade, Direitos e Deveres, e eu solicitei o meu sozinho. O meu demorou 8 meses, né, pra chegar literalmente, pra sair o meu nome ali na lista oficial, né, e eu ter todos os direitos de um português, mesmo não tendo a nacionalidade portuguesa. Que é isso que é o Estatuto de Igualdade. Se você não sabe, o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres é um estatuto de mútuo acordo, né? É um tratado de porto seguro entre Brasil e Portugal, onde nós, brasileiros, é muito importante dizer isso, se solicitarmos, teremos os mesmos direitos de um cidadão português, mesmo não tendo a nacionalidade. Lembrando que esses direitos são dados, né, dentro de Portugal. Você tem os mesmos direitos de um cidadão português dentro de Portugal. Se você sair de Portugal para a Espanha, você é um brasileiro, você é um imigrante. Se você sair para a Inglaterra, você é um imigrante, ok? Porque você não vai ter o passaporte, você não vai ter a nacionalidade, você só vai ter o
os direitos dentro de Portugal, beleza? Um exemplo, você entrou na universidade, você não vai pagar a propina, né, que é igual a mensalidade. Propina aqui, se você não sabe, é a mensalidade do Brasil, de uma universidade, como um imigrante, que é mais de um salário mínimo. Você vai pagar como um português, que é uma besteirinha, um dinheiro ridículo. Então, quando você tem esse status de igualdade, te ajuda em muitas coisas. Muitas coisas que você não teria direito, você começa a ter. Então, vamos lá. Passou 5 anos, você já tem o seu estatuto de igualdade, direitos e deveres, porque você me segue, você é inscrito aqui no canal, e você já sabe dessa informação, né? Inclusive, se você não é inscrito, se inscreva agora, tá? Aqui do lado tem um botão vermelho escrito inscreva-se ou inscrever-se. Clica, pelo amor de Deus, senão você não vai se manter atualizado, você não vai ficar sabendo das coisas. Então se inscreve aqui, é de graça, menina. Eu tô te ensinando tudo aqui de graça, só basta se inscrever, só basta clicar. Se tiver cinza, não precisa clicar não, tá? Mas vamos lá. Então você já vai ter dado entrada no seu estatuto de igualdade de direitos e deveres, que você é esperto e deu logo na sua primeira residência, você deu entrada, e passar os 5 anos legais, você tem um direito legal de solicitar sua autorização de residência definitiva. É uma autorização de residência que você pode ter direitos fora de Portugal. Ou seja, com a autorização de residência definitiva, você pode trabalhar em qualquer país da União Europeia. Qualquer país que faça parte do espaço Schengen, você pode trabalhar. Ai, Mila, eu posso ir pra França? Pode. Ai, Mila, eu posso ir pra Espanha? Pode. Ai, Mila, eu posso ir pra Bélgica? Pode. Ai, Mila, eu posso ir pra Alemanha? Meu amor, eu já falei que pode. Oxi, coloca aí no Google, espaço Schengen, que aí você vai ver os países que tem ali, que é muito, dá pra falar tudo aqui pra você, acho que é pra lá de 20, né? Países. Então você consegue fazer isso com autorização de residência definitiva. Então, se o seu problema hoje, se sua raiva hoje é ter a nacionalidade portuguesa porque você quer sair para trabalhar em outro país, você não perdeu esse direito. Você só vai ter que fazer um processo diferente. Em vez de você completar 5 anos e dar entrada na nacionalidade, você vai completar 5 anos e vai dar entrada na sua autorização de residência definitiva. Lembrando que, se passou 5 anos, ok? E você só renovou de forma automática a sua residência, ela vai continuar sendo temporária. Ou seja, o pedido, uma vez não feito, ele não será registrado, ele não será atribuído. Então, se você não solicitar especificamente a sua autorização de residência definitiva, você nunca terá ela. É o mesmo processo da nacionalidade. Quando você faz 7 anos em Portugal, se você não solicitar a sua nacionalidade portuguesa, você não terá ela, ok? Não é algo atribuído automaticamente. É algo que você tem direito e pode ser atribuído se você solicitar. A mesma vertente é a autorização de residência definitiva. Você só terá direito, você só terá ela em mãos se você solicitar. Se você não solicitar, você não vai ter nunca na sua vida. Vai passar 20, 30, 40 anos. Que é o que acontece com muitas pessoas. Tem gente que fala assim, eu tenho 20 anos em Portugal, não tenho direito a nada. Eu tenho uma autorização de residência da temporária. Claro, meu amor. E não escuta esse tipo de gente não, viu? Porque a pessoa, porque eu tenho 20 anos e não tenho direito a nada, minha residência ainda é aquela de 2 anos. Claro, meu amor. Você não tira a bundinha da cadeira pra gente não falar outra palavra, né? Que a tia Mila aqui não tá sendo gente boa com você, não falar outra palavra pra solicitar sua documentação. A documentação precisa ser solicitada. Se você não vai no órgão, se você não envia seus documentos, se você não solicita, você nunca vai ter ela. Realmente nunca vai ser atribuído nada pra ti. Então, pra algo ser feito, precisa ser pedido antes, beleza? Agora eu quero saber uma coisa sua. Você gostou desse vídeo? Comenta aqui, sim ou não. Pode ser sincero, não tem problema não. Você sabe que eu não levo nada pro coração. Como uma boa sagitariana, às vezes eu até assusto vocês, às vezes, né? Vocês falam assim, ai, Mila, seu cabelo tá muito amarela. E o outro, não fala isso, que ela vai se magoar. Meu amor, não me magoou não, eu sei que tá, eu sei. Foi uma cagada que eu fiz, menina. Foi antes de vir pra cá pra Manchester, eu pintei o cabelo em Portugal, no outro dia eu entrei no avião. Aí eu tô aqui, como é que eu vou saber no país dos outros onde é que eu compro uma tinta da vela? Tô lascada. Aí tem que ficar isso aqui até eu conseguir entender o país e achar os produtos bons que eu comprava lá em Portugal. Mas assim, eu não me magoo com nada não, gente. Eu me magoo se realmente a pessoa falar mentira sobre mim. Mentira? Aí eu monto meu barraco. Mas a pessoa falou a verdade, a opinião dela, não tem problema nenhum. Então, tipo assim, se assistiu esse vídeo e você não gostou, não tem problema não. Pode falar assim, eu não gostei, Mila. Eu não gostei por causa disso, disso, disso. Agora, se você gostou, comenta também, mas principalmente deixa seu like, clicando nessa mãozinha assim, tá? Não custa nada, é rápido e dura 2 segundos. E você deixando um like, você fala pro YouTube, cara, YouTube, esse vídeo é um vídeo de conteúdo. É um vídeo bom, não é um vídeo de besteira, não é um vídeo que não agregue nada na vida das pessoas. Não, é um vídeo que eu achei legal, que vai mudar minha vida, beleza? E é isso, me segue também nas outras redes sociais, YouTube, Instagram, Thread, TikTok, é tudo mesmo arroba, que é o arroba Mila Britoque. E muito obrigada por me acompanhar até aqui. Se você tiver também qualquer dúvida, pode comentar, fica tranquilo que não existe dúvida burra, dúvida é dúvida. Eu já fui você do outro lado da cadeira, que não sabia absolutamente nada, eu nem imaginava que o NIF era CPF,
Eu fui a primeira pessoa a trazer pra internet essa nomenclatura, que o NIF seria equivalente ao CPF do Brasil, porque eu realmente demorei meses pra entender a função do NIF. Hoje todo mundo usa essa nomenclatura, mas graças a Deus que eu pensei assim, nossa, eu sou tão burra que eu demorei 6 meses pra entender isso, então vou explicar da forma mais, na minha cabeça, né? Vou explicar da forma mais burra possível, porque eu sou burra, eu não entendo nada que eu sou burra. Pronto. E no final até que não era burrice, foi até bom. Eu acho que tem muita gente parecida comigo, né? Quem tem que explicar as coisas simples pro povo entender. A gente não é formado em direito pra estar entendendo essas letras miúdas, esses falar bonito da vida. Então, se você tiver alguma dúvida, pode comentar, que assim que eu ver seu comentário, eu respondo na mesma hora, beleza? Sem problema, sem timidez, sem vergonha, ok? Se alguém falar mal de você, fica tranquilo. Tô na cara da pessoa, você sabe que eu dou logo umas espinhadas. Entendeu? Tem gente que, inclusive, muita gente me odeia porque sabe que eu dou logo umas cutucadas. Que eu não vou deixar ninguém falar mal de você, não. Não é assim que trata meus seguidores, ok? Muito obrigada por me acompanhar até aqui e eu espero te ver no próximo vídeo.